Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica. Vamos começar orando. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê crescimento, nos faça parecer mais com Cristo. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar a nossa aula desta manhã e hoje nós vamos tratar sobre o papel do marido. Qual é o papel do marido? Tá? Eu fiz uma pergunta ali para alguns irmãos e eu vi várias respostas, bem interessante. E nós vamos ver qual que é o papel do marido, tá? E a ideia aqui é o quê? Nós estamos estudando sobre educando os filhos para a glória de Deus. A ideia é mostrar, né, como nós podemos educar os nossos filhos. E uma das formas de educarmos nossos filhos é demonstrando, eu já revelei, né? Demonstrando amor por nossas mulheres. Maridos, amem suas mulheres. Efésios 5:25. Então, como que nós vamos educar os nossos filhos? Amando a mãe deles. Certo? Amando a mãe dos nossos filhos. Então, isso é muito sério. Agora, qual o significado do amor? Qual é a ideia aqui do apóstolo Paulo? O que ele está querendo mostrar para nós? Nós precisamos entender o contexto em que esse texto foi escrito, tá? Então vamos lá. Efésios 5, no verso 18, que é anterior ao texto que nós lemos, ele diz: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? O apóstolo Paulo ele usa aqui uma analogia, né, do embriagado com o cheio do Espírito Santo. O embriagado é alguém que se preocupa consigo mesmo e também não está preocupado no quanto ele vai arruinar a vida das outras pessoas. Nós sabemos que boa parte, por exemplo, dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que são imprudentes e dirigem embriagadas. Ou seja, são pessoas que não se preocupam com o próximo. Estão preocupadas apenas em satisfazer os seus próprios apetites carnais. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E já adiantando aqui, é dessa forma que nós vamos amar nossas esposas. Certo? Verso 19 e 20, ele diz como que nós devemos fazer isso. Cantando salmos. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a ideia? A boca fala o que está cheio o coração. Se você canta salmos, hinos e cânticos espirituais, se você está sempre dando graças a Deus por tudo, significa que o seu coração está cheio da palavra de Deus. Então, como que você se enche do Espírito Santo? É se enchendo da palavra, tá? Então, e aí ele chega no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então a ideia de sujeição aqui é de se submeter mesmo, uns aos outros. Olha que interessante, né? Nesse mesmo capítulo tem um texto ali que é muito polêmico, principalmente para os dias de hoje, em que Paulo vai falar que a mulher deve se submeter ao marido. Mas antes dele falar da mulher se submeter ao marido, olha o que ele disse: sujeitem-se uns aos outros. Então os homens devem se sujeitar às mulheres, as mulheres aos homens. Então isso é muito sério, né? A ideia de sujeição aqui é mesmo de, muitas vezes, abrir mão dos seus próprios desejos, das suas vontades, em prol do outro. Né? A ideia de servidão, não é isso que Cristo fez pela igreja? Né? Ele não lavou os pés dos seus discípulos, ele não abriu mão da sua glória, ele não se esvaziou por amor à igreja. É a mesma coisa. Então, essa é a ideia, irmãos. Sujeitem-se uns aos outros. E como que nós vamos fazer isso? Apenas se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós não formos egoístas. O embriagado é a ideia do egoísta. O cheio do Espírito Santo é alguém que é guiado pelo Espírito Santo e ele é controlado pelo Espírito Santo e não por seu egoísmo. E por ele ser controlado pelo Espírito Santo, ele se sujeita ao outro. E aí no verso 25, que é o texto que nós estamos trabalhando nessa manhã, ele diz: maridos, amem suas esposas. Olha só então a sequência. Para nós amarmos nossas esposas, e para o que vai vir na sequência aqui do nosso estudo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Diferente do embriagado, que é um egoísta, tá? E uma das maiores referências de amor, para nós entendermos então, se nós temos que amar nossas esposas, nós precisamos entender o que é o amor, tá?
E uma das maiores referências sobre o amor é 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. Perdão, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca desiste. Então o amor ele está sempre relacionado à ação. Olha quantos verbos o apóstolo Paulo usou aqui: maltratar, procurar, alegrar, sofrer, crer, esperar, suportar, desistir, mostrando que o amor ele é ativo. Ele não é só subjetivo, né? Ele é ativo, ele é uma ação, ele é prático. Então é dessa forma que nós devemos amar nossas esposas. Pastor John MacArthur, né, e eu vou fazer várias citações dele aqui nessa aula, até porque a nossa aula é baseada num livro dele. Olha o que ele diz: o marido que pensa que Deus organizou a família de modo que a esposa esteja sempre a postos para atender a todas as ordens, entendeu as coisas ao contrário. Ele deve amá-la e servi-la. O pai que pensa em sua esposa e em seus filhos como bens pessoais sob seu comando tem um conceito distorcido da responsabilidade como cabeça da família. Sua liderança significa, em primeiro lugar, que ele deve servi-los, protegê-los e suprir suas necessidades. Em suma, o seu dever é amar e tudo o mais que está envolvido nessa palavra, que é o que nós vimos ali. Não busca os seus próprios interesses, o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é paciente, não maltrata. Então é assim que nós devemos amar nossas esposas. Como o marido deve amar a esposa? Voltando ao versículo lá, Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, o nosso referencial é Cristo, certo? A nossa referência de amor é Cristo, é como Cristo amou a igreja, certo? Então, por quê? Pode ser que boa parte de nós não teve uma boa referência, né? Talvez você diga assim: mas meu pai não foi um bom pai, ele não amou a minha mãe de uma maneira bíblica, de uma maneira sacrificial, e por isso que o apóstolo Paulo ele nos dá uma referência para que a gente não se perca, para que a gente tenha um referencial. Porque se nós formos olhar para a nossa sociedade, é difícil encontrar pessoas que amam suas esposas, né, da forma correta. Então assim, por isso que ele nos dá um referencial que é o próprio Cristo, um referencial perfeito, tá? Para que não tenha desculpa, né? Eu não tive um bom exemplo em casa, mas você tem o exemplo de Cristo. Eu não tenho nem mesmo às vezes um bom exemplo na igreja, mas você tem um exemplo de Cristo. E não que isso exime as pessoas, os crentes, né, os maridos crentes, de serem um testemunho para os demais. Nós vamos ver isso também. O amor do marido pela esposa, então, deve ser sacrificial, purificador, cuidadoso e inquebrável. Tá? É isso que vai tratar ali essa porção de Efésios. E o mais interessante, né, a maior porção, quando Paulo vai falar do papel do marido e o papel da mulher, a maior porção ali em Efésios que Paulo dedica ao marido, né? Ele vai falar pouca coisa para a esposa, mas para o marido ele vai dedicar vários versículos, e é o que nós vamos ver. Então o amor deve ser sacrificial. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E como que ele se entregou? De que maneira ele se entregou? Nós sabemos, né? Como que ele se entregou pela igreja. Ele se entregou dando a sua vida por ela, ali na cruz. E isso está claro em Atos 20:28, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Olha o que ele diz: cuidem de vocês mesmos, está falando para os presbíteros, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou. Ele quem? Cristo, com o seu próprio sangue. Então, de que maneira Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. E nós devemos amar nossas esposas dessa mesma forma, se sacrificando por elas. Olha o que diz esse pastor do século V, João Crisóstomo. Você viu a medida da obediência? Ele está falando da parte ali que trata da mulher se submeter ao marido. Você viu lá que a mulher deve se submeter ao marido? Legal, hein? Agora ouça também a medida do amor. Você gostaria que sua esposa te obedecesse como a igreja obedece a Cristo?
então cuide dela, como Cristo faz com a sua igreja. E se for necessário que você dê a sua vida ainda mais, ou seja, cortado em pedaços 1000 vezes, ou suporte qualquer coisa que seja, não recuse. Seu grande cuidado, não por ameaças, perdão. Cristo trouxe sua igreja aos seus pés por seu grande cuidado e não por ameaças. Então ele está falando assim, Cristo não forçou a igreja a se submeter a ele, ameaçando a igreja, mas ele trouxe a igreja aos seus pés em obediência a ele por seu grande cuidado e não por ameaças, nem qualquer coisa assim. Desse modo, tenha tal conduta para com a sua esposa. Então, antes de colocar para ela que ela deve se submeter, mostre um grande cuidado a ela, como Cristo fez com a igreja, certo? O marido cheio do Espírito ama sua esposa, não pelo que ela pode fazer por ele, mas pelo que ele pode fazer por ela. Então, muitos homens podem dizer assim, mas minha esposa não é digna do meu sacrifício, ela não faz por merecer. Mas Cristo não amou a igreja porque ela mereceu o amor dele. E ele não continua nos amando, nós que somos a igreja de Jesus, ele não continua nos amando porque nós merecemos ou fazemos algo por merecer. Ele nos ama por graça, por misericórdia, por sacrifício, certo? Olha o conselho que o John MacArthur dá aos jovens. Digo isso aos jovens. Encontre uma mulher que decidam amá-la. Dar sua vida por ela, suas habilidades, suas forças e energias, assim como Cristo fez pela igreja. Um amor que não conhece a tirania, apenas conhece o sacrifício. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Encontre uma mulher e se entregue a ela. Trabalhe duro para suprir suas necessidades físicas, invista nela espiritualmente, cuide dela, dê toda a proteção, provisão, cobertura e a preserve. Dê sua vida por ela, encontre alguém que ama Cristo, que deseja estar sob os cuidados de um homem, sob a proteção de um marido, e torne-se para ela o que Cristo é para a sua própria igreja. Esse é o sacrifício que define o que o marido faz. O amor é sempre um verbo, está sempre em ação e em movimento. É um amor cheio do Espírito, que está sempre se sacrificando em favor de outra pessoa. Então, sempre a nossa referência de amor é Cristo. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então nós devemos fazer isso. Agora, o amor também é purificador. Ele é sacrificial, mas ele também é purificador. Efésios 5, 25 ao 27. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. A ideia de santificação aqui é pureza, né? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então nós devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja, se sacrificando e purificando ela. A ideia aqui de purificar é a ideia de cuidar da vida espiritual das nossas esposas, da pureza delas, através da palavra de Deus. Então nós, maridos, nós somos responsáveis pela pureza das nossas esposas. E como que nós fazemos isso? Por meio da palavra. Quando um homem diz a você que te ama e quer atentar contra a sua pureza, isso não é amor. Então, um marido nunca deve levar a sua esposa à impureza, porque isso é o contrário do amor. E o rapaz também, quando ele tá noivo, namorando ali, se ele coloca para namorado ou para noiva algo que é contrário à palavra de Deus, por exemplo, sexo antes do casamento, ele está querendo conduzir ela à impureza. Então isso é o contrário de amor. Tá aí um exemplo para ver se realmente o rapaz te ama. Tá? O contrário também é verdade. Olha lá. Se uma mulher disser a um homem, eu te amo, e quiser roubar a pureza dele, isso não é amor. Então isso vale aí para aqueles que ainda não casaram e também para os casados. Eu já vi casos assim de maridos que conduziam a esposa para questões impuras, coisas erradas. Então isso também é pecado. Tá? Isso é o contrário do amor. O amor ele vai se preocupar com a pureza, sempre pensando e trazendo a palavra de Deus para o nosso lar. O amor purifica. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a ilustração que temos como exemplo de Cristo. Ele amou sua igreja e entregou-se a ela para que a santificasse. Tá?
E como que nós fazemos isso? Pela palavra, né? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Por isso que o homem deve ser aquele que conduz a família nas questões espirituais. E é uma vergonha quando a mulher, muitas vezes, ela que é a que conduz o lar ali nas questões espirituais. Isso acontece muito, infelizmente, nos nossos dias, né? Em muitos lares que se dizem evangélicos aí, às vezes a mulher é a que conduz toda a família nas questões espirituais, é ela que se preocupa na questão do culto, na questão das devocionais, e essa deve ser uma preocupação e é o dever do marido conduzir a família. Você, como marido, tem a responsabilidade de lavar sua esposa com a palavra de Deus, prover lavagem contínua com a verdade das Sagradas Escrituras, para que todas as manchas sejam removidas. Então é muito sério isso, né? O papel do marido, de conduzir o lar espiritualmente e conduzir a esposa também. Se preocupar com a vida devocional, com o que ela anda assistindo, ouvindo, vendo, lendo, né? Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Então aqui vai falar agora do cuidado. Então o amor, ele é sacrificial, ele é purificador e ele é cuidadoso, certo? Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Por que como aos seus próprios corpos? Porque nós vamos ver que quando um homem ou uma mulher eles se casam, eles se tornam o quê? Uma só carne. Então o corpo da minha esposa é o meu corpo. Então eu tenho que me preocupar em cuidar dela. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, olha lá. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Agora, a analogia que o apóstolo Paulo usa é do nosso cuidado para com o corpo. Quando você está com fome, você vai lá come. Quando você está com sede, você vai e bebe água. Quando você está com sono, você vai e descansa. Por quê? Porque você está cuidando do seu corpo. Agora, a tua esposa também é o teu corpo, porque vocês se tornaram uma só carne. Então você deve cuidar dela. Como provedor, cuidar também das questões físicas dela, da saúde dela, né? Então, você é responsável por isso. Em cuidar da alimentação, da saúde, se preocupar com ela. Quando ela tiver com alguns sintomas, você levá-la ao médico, se preocupar com as questões. E ser o provedor, aquele que nutre. Sempre tendo a ideia que o apóstolo Paulo está usando aqui, do corpo. O que você faz para o seu corpo? Você o nutre. Então a sua esposa também, você deve nutri-la, como você deve prover para ela o alimento. Por quê? Nós vamos ver que Cristo ele faz isso com a sua igreja. Não cuidar da esposa é uma espécie de suicídio. É odiar a si mesmo. Alimentar ou nutrir a esposa significa prover o que trará vida a ela, crescimento e bem-estar. Tá? A esposa não deve ser aquela sobre quem está o peso de trazer provisão para casa. O dever de prover e nutrir é do marido. Algo está seriamente errado quando um homem vê sua esposa como fonte de provisão para si mesmo. Algo está igualmente errado quando um homem vê a sua esposa como cozinheira, lavadeira, babá e para satisfazê-lo fisicamente. Então nós somos os provedores, os homens, né? Você não vai ver Cristo exigindo que a igreja o alimente, mas ele alimenta a igreja, né? Ele dá o seu corpo para a igreja e alimenta, nutre, protege a igreja. Agora ele não pede para a igreja o proteger, cuidar dele, ser a provedora, né? A noiva não é a provedora, o noivo é o provedor, certo? O homem tem que ver a sua esposa como um tesouro para ele cuidar e nutrir, da mesma maneira que o Senhor cuida de sua igreja. Em toda a Escritura, o homem é o provedor, o protetor, o preservador, o nutridor e o estimador, como Cristo é para a sua igreja. A igreja realmente não fornece nada. Lançamos todo o nosso cuidado em Cristo e Ele cuida de nós. Então é muito sério isso aí, meus irmãos. Se você quer casar, você tem que ser o provedor do seu lar. E isso não significa que a mulher não pode contribuir, mas não pode ser uma obrigação e nem um peso sobre ela. Certo? O homem deve ir à luta. O homem deve trazer o pão para o lar. Porque Cristo faz isso pela sua igreja. Ele nutre a sua igreja, e não o contrário. Né? E por último, o amor é inquebrável. Certo? Então nós devemos amar de forma sacrificial, purificador
de um amor cuidadoso e um amor inquebrável. O que isso quer dizer? Efésios 5:31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então é a questão de ser inseparável, uma só carne. Então nós devemos amar até, como nós dizemos, né, ouvimos ali no dia do casamento, até que a morte só nos separe. Só a morte pode nos separar. Certo? E Paulo está se baseando em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Um só. Certo? Ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Certo? E é interessante que isso não é dito em relação aos filhos. Nós não nos tornamos uma só carne com os filhos. Por isso, meus irmãos, que a esposa está acima dos filhos. A esposa está acima dos filhos. E o marido está acima dos filhos. Né? Deus, Cristo, em primeiro, depois o nosso cônjuge. Né? Nossa maior devoção, em primeiro lugar, é a Cristo. Depois ao nosso cônjuge. Depois os filhos. Tá? E depois a igreja. E tem gente invertendo tudo. Tem gente que ama mais a igreja do que a esposa. Ama mais a igreja do que os filhos. Tá tudo errado. Tá? Tem esposas que amam mais os filhos do que o marido. Isso tá errado, é pecado. Tá? A Bíblia não diz para o marido morrer pelos filhos, mas diz para que o marido deve amar sacrificialmente a esposa como Cristo amou a igreja. E a mesma coisa em relação à mãe. Tá? A identidade individual é perdida quando nós nos unimos. Né? Não há mais identidade individual. E isso é terrível, principalmente nos dias de hoje, né? Que se prega muito o individualismo. O marido e a esposa estão perdidos um no outro numa unidade da mente, de coração, de propósito espiritual, sexual, que resulta em filhos como produto dessa união. Então essa é a ideia. Nós nos tornamos um. Nós nos perdemos um no outro de tal maneira que estamos unidos de mente, coração, de propósito espiritual e sexual. Tá? E por que é inquebrável? E por isso que o texto vai dizer aqui que Deus odeia o divórcio. Olha lá. Malaquias 2,16. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por que Deus odeia o divórcio? Por quê? Porque quando um casal se une, ele se torna uma só carne. Ele se torna uma só carne. Então Deus diz, eu odeio o divórcio. Deus está dizendo, eu odeio o divórcio. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seus corações, não sejam infiéis. Cristo não se separa da sua noiva. Ele é fiel à sua noiva por toda a eternidade. Olha o que diz o pastor John MacArthur. Portanto, homens, amem suas esposas de modo sacrificial, purificador, carinhoso e permanente. Sejam absolutamente inquebráveis em sua devoção e compromisso com suas esposas. Façam uma aliança com suas esposas que siga o padrão da aliança que Cristo fez com a igreja. E nada pode separar a igreja de Cristo. Nada deve separar vocês dois também. Cristo alguma vez rejeitaria a igreja? Não. Então nem deve um homem jamais rejeitar sua esposa ou uma esposa ao seu marido. Então a referência, de novo, é Cristo com a igreja. Qual é a referência para nós homens? Cristo. Irmãos, não é o artista famoso que já está na quarta, quinta esposa. A nossa referência é Cristo. É Cristo. Ele é fiel à sua esposa. Tá? Agora o motivo para amar. E aqui é o mais interessante. Efésios 5, 32 e 33. Aí Paulo termina esse texto dizendo, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmos. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Tá? O que Jesus está nos mostrando aqui, então? Qual que é a ideia? O casamento é muito sagrado. O que é um mistério? Ele falou, eu me refiro a esse mistério. O mistério é uma nova revelação. Algo que estava oculto no passado e agora foi revelado. O mistério é o seguinte. Nunca havia sido dito antes nas Escrituras que o casamento deveria seguir o padrão do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, isso é fantástico. Nós somos um pequeno modelo na Terra, olha só, irmãos,
Como é sério o casamento. E por que Deus odeia tanto o divórcio. Nós somos um pequeno modelo na Terra daquilo que Cristo é com a sua igreja. Então o mundo vai olhar para nós. E o nosso testemunho deve ser um testemunho do amor de Cristo pela sua igreja. O meu amor pela minha esposa deve ser um testemunho de como Cristo ama a igreja. Certo? O casamento, repetido aqui. O casamento é sagrado, o marido cristão, portanto, demonstra o que ele pensa acerca de Cristo pela maneira como trata a sua esposa. Então assim, se eu te fizer uma pergunta assim, a maneira como você ama a sua esposa demonstra o que sobre Jesus? O amor que você tem tido pela tua esposa. Se eu fosse olhar para o amor que você tem tido pela tua esposa, o que eu aprenderia sobre Jesus Cristo? Pelo amor que ele tem pela igreja. De novo, se eu fosse olhar para a maneira como você ama a tua esposa, o que eu aprenderia sobre o amor de Cristo pela igreja? Porque nós somos um testemunho na terra. Uma pequena parábola do amor de Cristo pela igreja. Certo? A maneira como ele trata, olha só, a maneira como o marido trata é um testemunho, não apenas para a esposa, mas também para o mundo, de forma em geral, do amor de Cristo pelo seu povo. Então, a igreja, os maridos, eles vão mostrar para o mundo, devem mostrar, os maridos crentes devem mostrar para o mundo, como um testemunho, como Cristo ama a igreja. E como que eles dão esse testemunho? Amando suas esposas. Porque o mundo vai ficar impressionado. Como é que esse homem ama a sua esposa desse jeito? E aí você vai dizer, sabe por que eu amo minha esposa? Como eu a amo? Porque o meu referencial é Cristo. Vem aqui e eu vou te mostrar como Cristo ama a igreja. Então, olhe para o meu casamento. Você pode dizer isso hoje? Olhe para o meu casamento e aprenda com a maneira como eu amo a minha esposa. Aprenda através do meu amor pela minha esposa o quanto Cristo ama a igreja. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. E nós vamos ver que Cristo, ele esvaziou da sua glória, ele deixou a sua glória, o seu trono, ele veio para este mundo terrível, ele se esvaziou, ele serviu, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele serviu. O marido deve servir a esposa. Agora, olha que interessante, né? Algumas pessoas dizem assim, porque a Bíblia é machista. Porque a Bíblia, antigamente... Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam nem ser testemunhas em um tribunal. Elas não eram contadas. São poucas genealogias que aparecem nomes de mulheres. As mulheres não eram respeitadas. O que o apóstolo Paulo faz numa cultura como aquela? Uma cultura, aquela cultura assim, machista. O que ele diz para os crentes daquela época? Olha, vocês devem morrer por suas esposas. As esposas eram tratadas como, tinham o mesmo valor de um animal. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, vocês devem tratar as suas esposas na mais alta estima. Vocês devem dar a vida por elas. Então, irmãos, não existe na história, não existe uma religião no mundo que trate a mulher com tanta dignidade como o cristianismo. Certo? Agora, por que tudo isso aqui é importante? Porque além de ser um testemunho para nossa esposa, para o mundo, de como Cristo ama a igreja, a forma como eu amo a minha esposa é um testemunho para os meus filhos de como Cristo ama a igreja. Os meus filhos vão crescer observando e vão aprender mais sobre o amor de Cristo pela igreja, vendo o meu amor pela mãe deles. Então isso é muito sério. Você tem uma responsabilidade muito grande. Tá? Agora, se você tem maltratado a tua esposa, peça perdão nessa manhã. Peça perdão para ela nessa manhã. Se você fez isso na frente dos seus filhos, peça perdão na frente deles, para que eles vejam. Deus te deu um tesouro, que é a sua esposa. Ame ela como Cristo amou a igreja. Deus abençoe, um bom domingo a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador,
Aquele que nos amou, Pai, dando a sua vida por nós, nos purificando com a sua palavra, cuidando de nós, nos nutrindo, Pai. Cristo nos alimenta todo dia e Ele nos alimenta dando de si mesmo a nós, Pai. Nós te louvamos por Jesus Cristo, porque o amor dele por nós é inquebrável. Ele nos amou e vai nos continuar amando por toda a eternidade. E que nós, homens, possamos aprender, tendo como referência Jesus Cristo, nosso referencial de amor, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Bom domingo a todos.